Bom dia, meus queridos. Vamos aqui para o devocional nosso. Hoje nós vamos pegar uma semana inteira, né? 7 dias, do dia 1 de maio ao dia 7 de maio, tá? Nós vamos estar compartilhando, né? Comentando o livro de Atos, continuando o livro de Atos, do 14 ao 17, capítulo 14 ao capítulo 17. Essa é a primeira parte do devocional. Não esqueça de compartilhar e deixar aqui a sua contribuição, seu like. Glória a Deus. Então, capítulo 14 mostra Paulo e Barnabé, né, continuando as suas viagens. Eles entram então em Icônio, na sinagoga, e falam com muita ousadia, a ponto de crer grande multidão, né? E ficam ali um bom tempo com as pessoas. Porém, eles começam a ser perseguidos pelos judeus, mas eles fazem muitos sinais e prodígios, e eles não conseguem, os judeus não conseguem se opor a eles, por causa dos sinais, mas por causa da perseguição, então eles fogem para Listra e Derbe, outras cidades que ali pregavam. E ali Paulo vê um coxo desde o ventre, e vendo que havia fé nele, Paulo olha para ele, fixando os olhos, e diz, né, que ele seja curado, e ele é curado pelo poder de Deus. Isso gera um grande alvoroço na cidade, a ponto das pessoas aclamarem ele como os dois, né, Paulo e Barnabé, como deuses Júpiter e Mercúrio. E eles então rasgam as suas vestes, entram no meio do povo e dizem: nós não somos deuses, somos homens comuns como vocês. E diante de tudo isso, né, os judeus, movidos de inveja, eles se levantam mais uma vez, novamente ali, com os judeus hoje aqui, e convencem então a multidão a apedrejar os dois. E aí Paulo é apedrejado, não Barnabé, e Paulo é dado como morto. E depois se levanta, né, e entra de volta na cidade, junto com os discípulos, à vista de todos. E no dia seguinte ele parte com Barnabé para Derbe. Havendo pregado, volta para Listra, e Icônio e Antioquia. Então ele volta para as cidades por onde ele passou, consolidando os discípulos e levantando líderes. Muito interessante isso. Depois foram para Psídia e para Panfilha. Então eles pregam em Perge também, em Atalia. Depois eles vão para Antioquia novamente e relatam todos os milagres acontecidos nessas viagens ali, Antioquia. E depois eles vão para Jerusalém, que aí a gente já vai para o capítulo 15, por causa de uma contenda. E o capítulo 15 é interessante porque o capítulo 15 é o primeiro relato de um concílio da igreja antiga. É um concílio entre os apóstolos e os discípulos com a igreja antiga. Então aqui é uma contenda dos judeus, começa o capítulo 15, com os discípulos por causa da circuncisão, que era a aliança de Abraão. Paulo e Barnabé, então, eles descendo para Jerusalém, né, de onde eles estavam, e ali acontece então esse primeiro concílio da igreja primitiva, estabelecendo então alguns critérios para os gentios, que eles não precisavam se circuncidar, nem impor coisas maiores, mas eles tinham que seguir simplesmente 4 conselhos ou 4 direções dadas pelo Espírito, pelos apóstolos, que posteriormente é escrita em cartas e enviado aos irmãos através, né, de várias comitivas que saem dali de Jerusalém para as igrejas gentílicas, que não são judeus, ok? Quais são essas 4 determinações que pareceu bem ao Espírito Santo e aos apóstolos? Isso fica bem claro no texto. Pareceu bem ao Espírito Santo e aos apóstolos. Isso não é regra ou coisas inventadas por homens. O próprio Espírito Santo direciona isso. 1, se abster de comidas de idolatria ou coisas ligadas à idolatria. 2, do sangue, se abster do sangue. 3, se abster de carnes de animais sufocados, ou seja, que morrem com sangue, por sufocamento. E 4, da prostituição e de pecados da natureza sexual. São os 4 determinações que o Espírito Santo e a igreja colocaram ali para os discípulos e para toda a igreja gentílica, tá? Então eles vão, né, ler agora, as equipes vão ler as cartas agora a todos os discípulos, começando por Antioquia. Os discípulos e irmãos Judas e Silas descem para lá. Depois aqui no final do capítulo há uma separação, mas eu creio que Deus estava movendo aqui, né, da equipe missionária de Paulo e Barnabé, porque Barnabé decide levar de volta João Marcos. Paulo se opõe a ele porque João Marcos havia abandonado eles lá atrás.
em uma das viagens e voltado a Jerusalém. Paulo não aceita. Então Barnabé vai com João Marcos para Chipre, para uma ilha, e Paulo e Silas então foram para a Síria e para a Sicília. Então ali a equipe se divide em duas, ou seja, é multiplicada. Eu não vejo como uma divisão, mas uma multiplicação. Capítulo 16. Paulo então escolhe Timóteo como um discípulo em uma das viagens, ok? E eles indo então pelas cidades, lendo as cartas que foram determinadas nesse concílio do capítulo 15 dos apóstolos. Então eles começam a ler as cartas nas igrejas que eles vão passando. Passam por Frígia, Galácia, Mísia, Troade, onde Paulo teve uma visão, inclusive em Troade, de um homem macedônico, porque o Espírito impediu ele de continuar na viagem para onde eles queriam ir. Então eles assim, então, obedecendo ao Espírito pela visão que Paulo teve, eles vão então passar Samocracia e Neápolis, que é o nome das cidades aqui, indo para Filipos e início da Macedônia. Eles vão chegar em Filipe, que é o começo ali da Macedônia. Paulo então prega na beira do rio, e uma mulher chamada Lídia se converte. É poderoso isso. E toda a sua casa se converte através da vida dessa mulher. Paulo então ela convida ele para a casa dela, né? E ele fica ali então alguns dias na casa de Lídia. Paulo por dias então é perturbado por uma mulher, na mesma cidade aqui, uma mulher adivinha, né? Uma falsa profetisa. E ele então, movido pelo Espírito, ele expulsa o demônio dessa mulher, e ela para então de profetizar e para de dar lucros aos seus patrões. Isso então levanta um problema aqui, porque eles julgam, né, e chicoteiam e prendem Paulo e Silas. Tá? Eles vão atrás, prendem e chicoteiam eles e colocam eles no cárcere. E à meia-noite, isso aqui é um texto famoso, né? Eles começam então a cantar na prisão, e os presos ali ouvindo eles cantar. De repente o lugar estremece, as cadeias soltam, todos são libertados, se abrem as portas, e o carcereiro se assusta muito, mas ele ia se matar e eles impedem, gritam lá de fundo: olha, não se mate, estamos todos aqui. Então ele pergunta: o que eu preciso? Ele falou assim: tu e tua casa agora servirão ao Senhor. E ele então entrega a sua vida a Jesus, se consagra a ele através da vida dos apóstolos. E no dia seguinte ele vai para a casa dele, ele trata as feridas e os vergões deles, mas no dia seguinte eles mandam soltar, né, os homens que prenderam eles. Mas eles dizem: não, nós somos romanos, Paulo e Silas, nós somos romanos. Então eles vão ter que vir aqui falar conosco, soltar nós. E eles, com medo, então pedem perdão pelo acontecimento. Eles pedem perdão, porque descobriu que Paulo e Silas eram cidadania romana. E eles então passam, né, pela casa de Lídia e partem para outra cidade. E nós entramos no capítulo 17. Então daí eles passam em Anfilópolis, eles vão para Anfilópolis e Apolônia. No capítulo 17 chegam até Tessalônica, uma igreja importante, uma antiga igreja importante. Paulo prega ali na sinagoga por 3 dias. E muitos ali se convertem, né? Alguns gregos, outros judeus, e outros movidos de inveja, né? Eles não aceitam, e eles, movidos de inveja, então, alguns judeus levantam um alvoroço na cidade contra Paulo e Silas, né? Que são enviados, então, urgentemente a Bereia. Então, chegando eles a Bereia, eles pregam, claro, ali na sinagoga e para todos. Só que eles são exímios examinadores das Escrituras. Desculpa. Então, muitos bereanos creram, né? Também como as mulheres também, e as mulheres gregas creram na palavra do apóstolo Paulo e Silas. Então os encrenqueiros de Tessalônica ficam sabendo, então vão lá para Bereia para perturbar também lá. Então eles têm que fugir para Atenas, e Paulo, movido pelo Espírito Santo, chegando em Atenas, prega ali na sinagoga de Atenas, e depois ele é levado pelos filósofos epicureus e pelos estoicistas, os estoicos. Abre aspas aqui, né? Abre parênteses. Esse aqui eu estou compartilhando. Os estoicos, estoicismo era uma religião grega, um tipo de religião grega que exaltava, não como as outras religiões gregas, o corpo físico e a força física e adorações sexuais. Pelo contrário, os estoicistas, se fossem vivos hoje, trazendo para a nossa linguagem, seriam considerados os
conservadores, aqueles que querem conservar os bons costumes e as boas ordens e os bons comportamentos. Esse eram os estoicistas, tá? Eles levam então Paulo, fecha aspas, né? Paulo para o Areópago, para expor a palavra. E ele prega o famoso sermão, que é título de um livro, quem não leu, aconselho ler, né? Que é Fator Melquisedeque. Fala sobre essa pregação de Paulo com os relatos históricos dela, né? Ali tem a pregação toda ali, né? Descrita ali, não toda, parte dela ali no texto de capítulo 17. O tema do sermão é Ao Deus Desconhecido, porque a história diz que havia uma estátua, entre as várias estátuas atenienses, e uma delas não tinha uma imagem, era simplesmente uma coluna sem nada ali. E ali Paulo, usando esse argumento, que era uma história que havia acontecido ali nos atenienses, prega com excelência a palavra e muitos se convertem, muitos mesmo. Dionísio, Damares é relatado e outros também, ok? Fechamos aqui o nosso devocional do livro de Atos, ok? Vamos entrar aqui agora no devocional, falando sobre o livro de Josué. Nós vamos fechar Josué, parte 2 do devocional, e entrar no livro de Juízes, hoje. Vamos lá, capítulo 22, Josué chama então os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés e os despede em paz para suas terras que eram além do Jordão, ou seja, logo lá no início, quando começa todas as coisas. Então eles edificam, nesse texto é interessante algo que eles edificam então, quando eles chegam lá, atravessam o Jordão, eles edificam um altar. E todos os líderes lá, né, junto com Josué, os líderes israelitas ficam sabendo e eles reúnem o grande exército e vão como se preparados para a guerra, para tirar satisfação deles. Então eles respondem, jurando perante o Senhor, que eles simplesmente colocaram o altar para oferecer ofertas pacíficas ao Senhor. Porque a oferta só deveria ser oferecida no tabernáculo. E eles fazem um altar, mas eles poderiam, nas suas terras, oferecer ofertas pacíficas, não as ofertas oficiais. E para que aquelas ofertas tinham um bom intuito, eles queriam mostrar para seus filhos o poder de Deus e deixar para as gerações, a próxima geração, o testemunho da palavra de Deus ali nas terras onde eles iriam morar, que eram da além do Jordão. Ouvindo eles isso, eles consultaram o Senhor e apaziguaram os corações e voltaram para suas casas em paz. Capítulo 23, Josué já em velhice, né, chama todos os líderes e os principais, todos os principais, sacerdotes e tudo, e os exorta duramente a continuarem em obediência a toda a lei de Moisés e a continuarem a conquistar as terras que haveriam ainda de ser conquistadas. É curto. Capítulo 24, já entrando aqui, Josué novamente reúne os líderes e profetiza sobre eles desde o pai Abraão, né, desde o pai de Abraão, Terá, até os dias atuais. Ele começa lá em Terá, profetizando sobre as gerações de genealogia, desde a saída do Egito até aquele momento ali. E todo o livramento que Deus havia feito em toda essa história que eles viveram ao longo dos anos, dos séculos, até tomarem, naquele momento, posse da terra prometida, e os exorta a não se misturarem com os povos e com as suas práticas, mas guardarem toda a lei de Moisés. E Josué escreve isso, né, em pedras, e coloca uma pedra de testemunho ali junto das tribos. Josué morre então, aos 110 anos, também morre o sacerdote Eleazar. E fechamos aqui então o livro de Josué, perdão. Começando então já o livro de Juízes, ok? Juízes capítulo 1. Depois da morte de Josué, né, Judá e Simeão são escolhidos para ferir os cananeus. E conquistam então o seu rei, o Adonizedeque, que depois de Jerusalém era rei de Hebron, Debir. Esse Adonizedeque, ele cortava os dedões das mãos e dos pés dos reis que eles conquistavam, abre aspas, né? E eles comiam as migalhas que caíam de suas mesas. E agora ele estava sendo conquistado, fecha aspas. Depois de Jerusalém, eles vão para Hebron, Debir e Otiniel, né, em Kiriat Shefer. Recebe então Axa, filha de Calebre, por mulher, porque ele derrota Kiriat Sefer, a cidade, né? E eles conquistam mais e mais cidades, mas não expulsam os moradores. Esse detalhe aqui. E fazem
deles tributários e permitem que eles fiquem, né? Os povos conquistados ali, que não foram mortos. E isso é um problema depois lá na frente. Capítulo 2. É um resumo dos dias de Josué, capítulo 2. E sua morte e todo o livro de todo o livro de Juízes. É um resumão das gerações que vieram e como Deus permitiu que as nações que eles, aqui que eu falei no capítulo 1, permitiram ficar, que não deveriam, mas permitiram ficar depois de derrotados, essas nações foram um espinho na carne. É literalmente o que é usado aqui, um espinho na carne de Israel. Logo no início, um anjo do Senhor aparece e profere a sentença a todo o povo desse espinho na carne. Que essas nações que eles permitiram, por causa da permissão deles, eles teriam esse espinho na carne por todas as gerações para frente. Capítulo 3, as nações, né, que eles permitiram ficar, e Deus, né, disse isso, permitiram ficar, são relatadas aqui. São 5 príncipes dos filisteus, os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jerpuseus, né, os que não foram mortos, foram permitidos ficar. E aqui aparece, no capítulo 3, o primeiro juiz de Israel após a morte de Josué, que era o genro de Calebe, né, Otiniel, da tribo de Judá. Deus livrou o povo de Israel através da mão dele por 40 anos. Porque depois da morte de Josué, depois dele, depois, né, da morte de Josué, Deus levanta ali esses príncipes, esses inimigos, e eles vão perturbar, escravizar Israel. Ok? Então, fecha aqui Otiniel, e depois dele se levanta Eude, né, que é um outro juiz que se levanta. Conta a história dele que ele mata Eglon, um gordo, rei dos Moabitas, que estava oprimindo Israel. Como ele morre, né, ele entra ali disfarçado, como se fosse fazer algo bom para levar um presente, e ele então, com uma espada preparada com 2 fios, ele enterra a espada sobre a barriga gorda dele, e a espada fica lá dentro, cravada. A gordura fecha ali no lugar, e ele então morre. E ele sai sorrateiramente, fecha a porta e fala: olha, não incomodem ele, que ele está agora no seu momento. E os soldados ficam ali, enquanto isso ele foge, prepara o exército e volta e derrota e fere todos os moabitas. E a terra sossega por 80 anos. Depois dele, Deus levanta Sangar. E Sangar, ele fere 600 homens filisteus com uma aguilhada de bois. Parece um pouco a história de Sansão, né? Entrando no capítulo 4, Deus entrega Israel nas mãos de Jabim. Mais uma vez aqui, Israel começa a praticar práticas de idolatria e o rei de Canaã se levanta contra ele, Jabim. Deus, então, nesse momento, levanta Débora, uma mulher profetisa e juíza de Israel. E ela chama Baraque, o capitão do exército, mas pelo seu medo, ele com medo de ir sozinho, ele fala: olha, eu só vou para essa batalha, Débora, se você for comigo. E ela fala algo para ele: eu vou com você, mas a honra da vitória, da morte do capitão do exército inimigo, não será sua, será de uma mulher. Ela fala: a sua honra vai ser tirada e passada para uma mulher. E ele vai. Então tinha o exército que se levantou ali, de Jabim. Tinha um capitão que chamava Cícera, capitão do exército de Jabim, rei de Canaã. E ele seria entregue então na mão de uma mulher. E essa mulher era Jael, mulher de Eber, que ele vai se esconder depois de uma derrota na casa dela, e ela dá a guarita para ele, mas de repente ela crava uma estaca na fronte dele, ele morre, e ela entrega então ali ao exército de Israel. Ok? Após isso, capítulo 5, após esse livramento, tem o capítulo 5, que é o cântico de Débora, né, e de Baraque, eles cantam ao Senhor, e fica basicamente um salmo, e ela profetiza sobre Israel e sobre as 7 tribos de Israel. Israel sossega por 40 anos. Capítulo 6, Israel peca novamente, e Deus permite agora os midianitas se levantarem. E os midianitas se levantam, os amalequitas também se levantam e começam a oprimir Israel a ponto de empobrecer toda a nação de Israel. E um profeta se levanta e profetiza e exorta as tribos. E o anjo do Senhor
aparece e escolhe então Gideão. Aqui nós começamos a história de Gideão, da tribo de Manassés, e ele pede um sinal a Deus, né, ao anjo. E o anjo então concede e ele leva uma oferta ao anjo, uma oferta em comida. O anjo toca e a oferta é consumida. E depois ele desaparece. E Gideão então se levanta e começa à noite, na calada da noite, derrubar os altares de Baal, né? Os altares que eram levantados ali na nação de Israel. E ele começa a gerar confusão, eles vão atrás dele e eles não conseguem tocar nele, chamam ele de Jerubaal, ou seja, aquele que destrói Baal, que derruba Baal. O Espírito de Deus então vem sobre a vida de Gideão e ele consegue ajuntar o povo e faz prova com Deus novamente sobre a guerra, né? Ele usa o novelo de madrugada. Ó, vou colocar o novelo aqui. Se o novelo ficar seco e em volta molhado, quer dizer que Deus está comigo. Aí no outro dia ele faz outra prova. Agora ao contrário, Deus. Se o novelo estiver molhado e todo o redor seco, o Senhor está comigo. Ele faz a prova aqui do novelo. E Deus, né, o honra nesse sentido. No capítulo 7, então, entramos aqui, a guerra de Gideão contra então os amalequitas, né, e todos ali os midianitas. E a guerra, é interessante que ele chama os 300 de Gideão, né? A gente coloca o título aqui desse capítulo. Porque Deus manda primeiro embora os medrosos. Mas isso aqui não é porque Deus mandou. Estava escrito na lei que quem fosse medroso não deveria ir à guerra. Já estava escrito. Está na Torá. Moisés deixou escrito isso. Eles não perceberam. Então Deus tem que falar com Gideão e falar, manda os medrosos embora. E de repente vai 22 mil pessoas embora. Fica 10 mil, ou seja, tinha 32 mil soldados para um exército. E 22 mil voltam porque são medrosos. Então ficam 10 mil, Deus manda descer as águas. E então ali, nas águas, só quem trouxer água à boca e estiver atento, ou seja, está preparado para a guerra. Quem beber água como cão, né, lambendo, esse aí manda de volta para casa. Porque eles estão entregues aos próprios desejos. E aí assim eles fazem e só sobram 300 homens, né? E Deus então traz uma estratégia para Gideão. Que ele deveria à noite cercar o arraial dos inimigos, tocar a buzina bem forte e quebrar os cântaros e depois gritarem bem alto. E eles obedecem. Então o próprio Deus confunde o arraial e eles se matam ali entre si mesmos, né? E Deus derrota então o exército inimigo na presença dos 300 Gideões, do Gideão. Capítulo 8 então, começa então a parte aqui falando de Efraim, né? Se ofende por não ter sido chamado à guerra por Gideão. Mas Gideão, com sabedoria, fala ao coração deles e apazigua o coração deles. Gideão, então, fere muitos do exército midianita, né? 120 mil soldados. Muitos são feridos. E o restante foge. E ele prende, então, os reis, Ziba e Salmuna. E depois mata os dois, ok? E Gideão, então, é convidado a reinar sobre eles, os israelitas. Ele nega, ele diz, não, o Senhor é que reina sobre vós, não eu. Eu sou só seu servo. E a terra, sobre o juízo dele, reina e sossega por 40 anos, fica sossegado. Finaliza aqui falando que Gideão teve 70 filhos, depois a história continua. Nós encerramos aqui, então, o nosso devocional de Juízes, capítulo 8. Terceira parte do nosso devocional, nós vamos então para o capítulo 31 a 37 de Jó, para compartilhar com vocês. Jó, então, continua seu discurso, né, que começa no capítulo 30 ali, e ele se justifica e apela para suas obras, e lembra de seus feitos justos, clamando por misericórdia ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E agora a gente entra aqui no capítulo 32. Os 3 amigos de Jó param de falar. E Eliú, e aqui começa algo interessante, porque do capítulo 32 até o capítulo 37, que é o que a gente vai relatar, é a fala de Eliú, uma outra pessoa que aparece aqui na história de Jó. Não eram os 3 amigos de Jó que param as suas falas. E esse Eliú se levanta, e é forte o que ele fala, e, né, calma lá que vocês vão entender algo aqui. Eliú, ele se ira com a justificativa de Jó, um bom motivo, tá? E ele fala dos amigos de Jó, ele fala, e de Jó também, e os exorta com dureza. Ele traz uma exortação dura para Jó aqui no capítulo 32. No capítulo 33, Eliú, ele continua exortando por causa da justificativa de Jó. Você não tem que se justificar. Quem te justifica é o Senhor.
E ele profetiza, e ele começa a profetizar, profetizando a Jó sobre as justificativas. E continua no 34, ele profetiza a todos ali, não só a Jó. E ainda sobre a justificação de Jó, ele fala sobre a soberania de Deus e sobre a justiça correta de Deus, o Todo-Poderoso. E no final ele é muito duro com Jó e compara Jó aos homens ímpios. Aí é que ele começa então a extrapolar o limite da profecia dele, né? E Jó não era um homem ímpio, tanto que o próprio Deus fala sobre ele. Abro parênteses aqui, fala minha. E capítulo 35 então, Eliú continua exortando a Jó com muita dureza, com indignação sobre a justiça de Jó, em relação à justiça de Deus. E diz que Jó fala sem conhecimento nenhum, como um nécio qualquer, e que ele, Jó, se justifica com um grande erro. E no capítulo 36, Eliú continua aqui a sua justificativa, a sua fala, porém aqui ele se exalta muito e diz trazer a ele o verdadeiro conhecimento. Falou, Jó. E aqui ele começa então a ter um pouco de altivez, né? A fala de Eliú, que a gente percebe a altivez. Jó, agora eu vou trazer para você o meu conhecimento, o conhecimento que eu tenho de Deus. Então aqui já começa a virar soberba. E ele, né, ele diz trazer o verdadeiro conhecimento, no capítulo 36, e começa a falar sobre a justiça de Deus e sobre o juízo do ímpio. Não que a fala dele esteja incorreta, não, a fala dele é certa. Mas a Bíblia relata a motivação dele aqui. Capítulo 37 continua a fala de Eliú, e aqui ele fala sobre a bondade de Deus para com todos os homens. Apesar da dureza dele, ele termina falando da bondade de Deus para com todos os homens. E terminamos aqui a capítulo 37 de Jó, do 31 ao 37. Shalom a todos. Deus abençoe.